Quando o Estado ataca e demole um território de resistência e de cultura popular, isso também é racismo. Quando o Estado e suas instituições burguesas fazem de tudo para avançar com um projeto político de individualização dos sujeitos, da maior competitividade entre a classe trabalhadora, isso também é uma forma de racismo. Toda solidariedade aos companheiros e companheiras que construíram e mantiveram e vão manter vivo ainda o legado do Samba do Cruz da Esperança. Eu sou Matheus Ferreira e esse é o Jornal Cash, podcast que semeia a revolução. O estudo de caso de hoje é o projeto neoliberal na Prefeitura e no Estado de São Paulo. Antes de entrar no tema propriamente do episódio de hoje, eu gostaria de pedir todas aquelas coisas que vocês já conhecem, já sabem. Considerar a inscrição no canal, compartilhar as nossas redes sociais, comentar o que vocês estão achando desse conteúdo, sugerir outros conteúdos e também considerar o apoio financeiro, seja pelo nosso Apoia-se ou pelo Pix. Bom, vamos lá. Recentemente a Prefeitura de São Paulo, depois de uma extensa luta judicial, tomou o terreno e demoliu a construção onde era a sede do Samba do Cruz da Esperança, localizado na Casa Verde. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de destacar algumas coisas. A Casa Verde é um dos principais bairros de resistência negra, imigrante e da cultura popular de São Paulo, porque foi o principal espaço que, durante o primeiro processo de gentrificação da cidade, com a gentrificação principalmente dos bairros da Liberdade, da Barra Funda, e em alguma medida do Bexiga, só que o Bexiga teve alguma resistência, mas é tema para um próximo episódio. Quando teve essa principal gentrificação desses bairros mais centrais, a demolição dos cortiços e o projeto higienizador e carrocêntrico dos governos da República do Café com Leite, a Casa Verde foi um dos principais bairros que surgiu como uma primeira periferia da cidade de São Paulo. Então tem uma referência histórica daquele bairro, daquela região, porque foi o principal bairro, foi um dos primeiros bairros além do Rio Tietê a serem ocupados pela classe trabalhadora e que eram mais próximos do centro. Vamos dizer assim que foi um dos primeiros subúrbios da cidade, junto com a região do Tatuapé, que depois foi elitizada, para além do Rio Tamanduateí, no sentido Zona Leste, igual o bairro da Penha, Itaquera em alguma medida. E na Zona Norte, para além do Rio Tietê, você tem lugares como Freguesia do Ó, Casa Verde, toda aquela região. O Samba do Cruz não era só um samba, não era só uma roda de samba. Era resistência, era território de confluência entre culturas diversas da cidade. Quando a gente fala de Casa Verde, Freguesia do Ó, Piqueri, a gente fala também de um dos principais polos de imigração nordestina, reforçando outras gerações e outras ondas de confluência de culturas negras e de raízes indígenas que a gente teve em São Paulo. O Samba da Cruz não era só uma roda de samba, de novo. Era uma confluência de cultura de futebol de várzea e também de culturas de terreiro, culturas de religiões de matrizes africanas. De novo, era resistência, era um território de construção comunitária da população periférica. E eu tenho essa vivência muito forte porque, por exemplo, eu sou cria da Zona Leste, do Itaim Paulista, e no meu bairro a gente tem o principal campo, que é o Tossan, que é Santos ao contrário, fundado no final dos anos 70, principalmente por imigrantes nordestinos. E ali é um local do bairro, um dos poucos lugares do bairro onde você tem lazer,
você tem agitação política, você tem construção de uma coletividade, não só no sentido cristão da palavra solidariedade, mas a solidariedade de classe também. E você tem questões comunitárias que são muito próprias da vivência periférica. Porque, por exemplo, quando a gente se reúne para fazer uma festa do Dia das Crianças, é uma contribuição comunitária, é uma construção comunitária. Quando a gente se reúne para assistir um jogo de futebol, para fazer um churrasco, para fazer uma roda de samba e todo mundo ali, quem não tem dinheiro para chegar com uma carne, para chegar com uma cerveja, para chegar com qualquer alimento que seja ou com qualquer bebida que seja, eu mesmo passei muitas vezes por isso, né? Tá sem R$1 no bolso e eu ter ali churrasco e cerveja à vontade, na época que eu consumia essas coisas, né? E quando eu tinha, eu chegava também, entendeu? Quando eu tinha essas condições. Então, sem falar que foi um dos principais lugares onde eu me entendi como um sujeito periférico. Não só uma pessoa, um trabalhador que não tem direito ao lazer, não tem direito ao descanso. Foi um dos lugares onde eu me entendi como artista periférico também, porque foi ali que eu comecei a registrar a história do meu bairro, a partir da captação da história do futebol de várzea ali naquela região, e principalmente da história das mulheres no futebol de várzea, que era uma coisa que não se falava muito, certo? Então, o futebol de várzea, o samba de bairro e as tradições culturais que estão envolvidas também com as manifestações religiosas, sejam elas cristãs, sejam elas de origem africana, são muito importantes para mim e são muito preciosas para mim, porque foi ali que não só eu, mas toda uma geração de artistas e pessoas da classe trabalhadora periférica se entenderam como pertencentes daquele território e pertencentes daquele território não só por ser de lá, mas também por ter uma vivência coletiva naqueles espaços, de ajuda mútua, de solidariedade, de resistência aos problemas que o capitalismo nos impõe. Então, a demolição do Samba do Cruz é uma forma de racismo sendo perpetrada pelo Estado brasileiro, representado aí pelo Verme Nunes, e tem um político e tem um projeto político por detrás, que é justamente atacar em várias frentes. Uma delas é o apagamento histórico, a segunda é a individualização do sujeito periférico, onde a gente não vai ter mais essa construção comunitária, essa construção coletiva de espaços de lazer, espaços de cultura, espaços de aprendizado. E aí você tem um projeto político que é privatizar aquele território, entregar a iniciativa privada para explorar comercialmente, entregar a iniciativa privada que não tem nada a ver com aquele território, com aquelas pessoas que estão ali, para explorar comercialmente aquele território, e a partir disso você cria uma competição interna ali, porque essas pessoas não vão mais frequentar aqueles espaços para o lazer gratuito, para a construção comunitária do lazer e da cultura periférica. Elas vão frequentar aquele espaço como mero espaço de consumo, que é o que está acontecendo com os parques e outros espaços públicos da cidade de São Paulo. E é um projeto cruel para a classe trabalhadora, porque também apaga além de apagar essa história de luta, de resistência e da importância disso para a gente, apaga também o sentimento de pertencimento àquele local. Então, tu vai sair de lá, você vai trabalhar em outro bairro e você não vai ter mais aquele contato com aquele bairro. Tu vai lá só para dormir. Porque o que acontece? Quando esses espaços de construção coletiva são atacados,
iniciativas de empreendedorismo periférico que são aí mantidos por gerações, era a forma de resistência econômica da população negra, eles acabam sendo afetados, porque o mercadinho do bairro vai fechar, porque você não vai ter a circulação daquelas pessoas, você vai ter uma empresa de fora explorando economicamente aquele território, o bar da quebrada vai fechar, quem trabalhava com manutenção de instrumento vai ter que sair daquele local, quem trabalhava com a parte de captação de audiovisual, captação de técnica de som, vai ter que sair daquele local para trabalhar em outro lugar. E isso é muito cruel. Isso é muito cruel e, cara, por que a gente ainda não fez retomou as tradições, né, de cultura periférica para fazer a defesa? E por que a gente está aqui denunciando e a gente não tem força para mobilizar a nossa classe, o nosso território para se defender, para fazer a autodefesa física desses territórios, desses lugares e desses corpos? É a nossa história que está em jogo, é a nossa vida, é a nossa tradição. É importantíssimo a gente retomar tradições de ir para as cabeças mesmo, ter que... é até meio que eu tenho medo de ser perseguido judicialmente, né, de falar essas coisas e incentivar essas coisas, mas é isso, mano. Tem que trocar, a gente tem que se defender na mesma escalada de violência que o Estado ataca a gente, que a burguesia ataca a gente. E retomando a questão do projeto político que está por trás disso, esses territórios de resistência coletiva, eles desafiam a lógica patriarcal, eles desafiam a lógica branca e civilizatória da burguesia. Porque, primeiramente, quem cuida desses territórios geralmente são mulheres negras. São as mães de santo, são aquelas tiazinhas, aquelas líderes comunitárias, que hoje em dia a maior parte está virando evangélica, mas ainda assim faziam uma defesa muito contestadora da questão de classe, da questão de gênero, da questão racial, mesmo sendo evangélica, tá ligado? São essas pessoas que alimentam as crianças pobres desses bairros, são essas pessoas que vão dar um auxílio espiritual e financeiro para as pessoas que estão desempregadas ali e vão acabar se viciando. Porque lembra quando eu falei, eu fiz um cortezinho, eu fiz um reels aí rapidinho para explicar essa relação que tem, né, do consumo exacerbado, do consumo problemático de substâncias, seja elas lícitas ou não, mas principalmente o álcool, e como que isso deteriora a questão da defesa da classe trabalhadora entre nós mesmos, né? Isso segrega as lutas e adoece corpos e mentes e impossibilita que essas pessoas se mobilizem para lutar e para se defender os seus direitos, defender seus territórios, defender seus filhos, defender seus corpos. E tudo isso está interligado. De novo, eu presto aqui a solidariedade máxima às pessoas que construíram e que mantiveram o Samba do Cruz da Esperança de pé, e não só a roda de samba, mas tudo que girava em torno daquele local, daquele território, a resistência cultural, a resistência do futebol de várzea e tudo mais que girava ali em torno. Eu sei que essa galera não desiste fácil, sei que é uma galera que está acostumada a ser... Eu sei que é uma galera que está acostumada a lutar há muito tempo, eu sei que eles não vão deixar isso barato. E, de novo, fica aí o convite para quem quiser construir, e não só essas denúncias de uma mídia libertária, de uma mídia antifascista, de uma mídia antirracista, anticapitalista, né?
Quem não quiser só ficar nessa coisa que é a única coisa, uma das poucas coisas que eu posso fazer, que é essa denúncia, mas também para quem quiser construir a defesa física desses espaços e a construção de novos espaços coletivos nas quebradas, vem comigo que eu tenho várias ideias, mas mandorinha voando sozinha não faz verão, né? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem aí e vamos junto construir uma alternativa para nossa classe, porque só a luta muda a vida. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo.